Boa noite a todos. Vamos tentar começar, porque a gente dá início ao ciclo de palestras sobre a história de São João, em comemoração ao bicentenário de São João da Boa Vista. E esse ciclo de palestras, a gente planejou 4 palestras para esse mês. Depois a gente vai dar uma continuidade, a gente vai escolher outros palestrantes. Talvez vai ser um palestrante por mês, na ocasião de sábado, provavelmente. E a escolha foi um pouco aleatória. Era o que a gente tinha, uma certa variedade de temas, né? Mas com as pessoas mais competentes possível para cada tema, né? E então escolhemos alguns integrantes, né, alguns não, 3 integrantes da academia e um de fora, mas que acho que praticamente é um acadêmico, né, de casa, o Jaime Spredstosi. Espero que um dia ele seja, né? Que está sempre presente, está sempre junto com a gente, né? Gostaria de agradecer a presença de todos. E também lembrando que esse processo não se começa agora, né? Esse processo já tem um tempo, principalmente com a fundação do arquivo histórico, né? Memoriando essa situação, principalmente no período de 30 anos do Museu Histórico e Pedagógico, né? Que comemorou no ano 2000, né? E no ano 2000 a gente fez o primeiro encontro de história sanjoanense para comemorar esse fato. Faz tempo, né? Eu fiquei pensando nisso, viu, Jaime? Como o tempo passa rápido, né? E já deu o quê? 20 anos. 23. E o museu já fez 50, né? E a academia também, né? Já fez 50 anos. E, na ocasião, a gente fez uma espécie de palestras e entrevistas, né, com as pessoas que trabalharam no Museu Histórico e Pedagógico. E também para fundamentar as nossas ações no arquivo histórico e para o museu também, principalmente na questão do acervo do museu. Depois fizemos um segundo encontro em 2001. Mas depois ficou difícil, né, dar continuidade, né, Jaime? Eu não sei, acho que cada um foi para um lado e não que esgotou, porque tinha muito para ser pesquisado. E depois, com as nossas reuniões no arquivo, aqui a gente tem a Glorinha, que é e o Martins, que é do arquivo histórico, a gente sempre tentou levantar essa questão, né, de criar esses encontros, voltar com esses encontros. E agora essa ideia da academia, para não deixar passar em branco as comemorações do bicentenário, a gente não pode fazer feio, né? E ninguém pode fazer feio nessa terra de São Joanense. A gente pretende concluir com uma publicação, um livro. Não sabemos qual vai ser o formato, né, Bia? A gente está estudando, está conversando, porque tudo é uma questão financeira também, né? Não é fácil, não. E os encontros, a proposta desses encontros é justamente para a gente dialogar, para a gente conversar. Então, é lógico que tem a apresentação, a palestra, mas a gente espera que a gente faça uma troca aqui, porque tudo está ainda engatinhando, né? Apesar do longo trabalho, por exemplo, de hoje, do Jaime. O Jaime eu diria já que é um grande genealogista aqui na nossa terra, né? Assim, é o mais seguro que eu tenho, mais possível, porque a pesquisa dele é de fôlego, né? Tem que ter muito fôlego. E porque ele vai a fundo, ele vai nos arquivos, ele investiga, ele sofre, né, com as fontes, porque é muito difícil de acessar, né, Jaime? É um horror. O jeito que se organiza esses arquivos, principalmente relacionado com os registros, né, registros de pessoas, e também como a gente lida com os fatos, as histórias, as lendas que se produz nisso, né, ou as verdades que são fechadas, né, que se fecham para simplificar. Então, como que a gente retrabalha esse contar, essa pesquisa, né?
Então, eu acho que o trabalho está ficando tudo pioneiro mesmo, né? Ele vai falar sobre as famílias pioneiras, mas o trabalho de história aqui em São João é ainda de um pioneirismo absurdo, né? Mas é necessário fazer, é preciso começar. E falando aqui para as próximas, amanhã terá eu, né? Aí eu não vou fazer mais essas introduções, aí eu passo para a Silvia, a nossa secretária. A de Lourdes vai ser na quinta-feira, né? A de Lourdes vai falar dos 200 anos da cultura negra em São João. E a Silvia fecha com chave de ouro, né? Com fita de ouro, São João da Boa Música, 200 anos de canções. E aí a gente fica pronto para o próximo, né? O próximo evento, que a gente ainda está planejando, estamos conversando, estamos dividindo os temas, que são muitos, né? Tentando trabalhar com as polêmicas e as dificuldades de associar a esses palestrantes, mas vai ser possível. Então, muito obrigado pela presença de todos. Vou passar para o Jaime, senão eu tomo a conta dessa palestra já. Daqui a pouco. Obrigado. Bom, eu vou ficar sentado para mim melhor. Boa noite a todos. Está ouvindo bem? Bom, o objetivo hoje é falar sobre o trabalho que eu tenho feito e vai terminar com esse livro aqui. Alô? Está saindo? Então, o trabalho que está sendo feito, que deve terminar com esse livro aqui, que já está em 2 volumes. Ah, tá. Pode tirar o... Tá. Isso aqui é uma prévia, tá? Eu imprimi em 2019. Eu gosto de ir imprimindo para ir tendo uma ideia como que vai ficar, né? Então, ele já está em 2 volumes. O título também ainda é provisório, Subsídios Históricos e Genealógicos. A ideia é falar como se formou São João da Boa Vista, o histórico, né? E os povoadores que vieram e as famílias, e de cada família traçar a genealogia. A descendência e um pouco da ascendência, né? Então, vamos começar lá. Falar sobre os povoadores pioneiros, né? Quem foram os primeiros povoadores da nossa região, né? Então foi esse sujeitinho aí. Simpático, né? Pode clicar, Nelson? E tem um nome mais simpático ainda, né? Foi o Aplomastodon waringue. Pode clicar. Ele foi encontrado em Águas da Prata. Ele não, né? Foi encontrado só um molar incompleto, medindo 13 por 7,6 centímetros. Imagina o tamanho que ele seria normal. Isso foi encontrado na Prata, quando foi construir a Fonte Nova, em 1926. E, se não me engano, está no Museu de Paleontologia da USP, lá no Parque da Água Branca. Tem um pedaço também do maxilar. Depois nós tivemos a presença indígena. Foi o primeiro humano, né, a aparecer por aqui. Então, na região, a gente tem bastante, até que não é muito, mas são vários vestígios, né, da presença indígena. Em Casabranca, em 2001, quando estava fazendo a SP-340, eles conseguiram resgatar 3 sítios arqueológicos, que foi chamado Água Branca e Lambari 1 e 2. A Água Branca está mais relacionado a grupos caçadores e coletores. O Lambari 1 e 2, a ocupação por grupos já agricultores e alguma cerâmica. Tá? Ainda na região, né, em Mogi Guaçu, já tem muita coisa. Por quê? Perto de rio. Um rio grande, o Mogi Guaçu, né, abundância de florestas, né, meios de subsistência, caça, pesca. Então, lá foram encontrados aí esses potes cerâmicos, tudo indígena. Pirassununga também, mais uma vez por causa dos rios, né? Na confluência, principalmente ali na cachoeira de Emas, foi encontrado muito material lítico, né? Pedras, lanças, machados de pedra. Tá?
Então, toda essa região compreendida entre Porto Ferreira, Pirassununga até Mogi-mirim, eles calculam que foi ocupada por volta de 1625. Não me pergunta como descobriram isso, mas tem a informação. Como era um território de caça, pesca e recursos naturais, né? E os paleontólogos descobriram que o material lítico, o machado, os pilões eram muito parecidos entre si e concluíram, então, que eram tupi-guarani, tá? Inclusive os rituais funerários também são muito parecidos. Eles permaneceram aqui nessa região toda até 1880, quando foram dizimados ou expulsos, foram levados para mais longe, né? Com a presença do homem branco. Então, provavelmente era um grupo tupi-guarani, teria entrado pelo sul do estado de São Paulo, continuou, atingiu a região do Rio Piracicaba e até chegar no vale do Mogi Guaçu. Lá em Pirassununga foram encontrados vários materiais, né? Esse aí foi do professor Manuel Pereira de Godoy, que escreveu um livro muito interessante sobre a história de Pirassununga. E mais interessante ainda que ele escreveu o livro à mão. É todo escrito à mão. Até que ele tinha uma letra bacana. Então tá aí os materiais encontrados, só uma amostra, né? Esses grupos, a gente falou que então para lá, Mogi, Pirassununga, eram os tupi, possivelmente tupi-guarani, né? Para cá, já pegando aqui Casa Branca e seguindo para a Serra aqui, Caldas, e depois lá para o lado de Goiás, seriam os caiapós. Que a documentação do caminho de Goiás, existe muito documento, tá? No Arquivo Histórico de São Paulo, referindo-se ao caminho de Goiás, que foi, a gente vai ver depois, feito pelo Anhanguera, né? Os bandeirantes. Esse grupo já pertence, os caiapós pertencem ao grupo G. Tá? Então, um trecho que eu peguei de um documento lá, de 1766, que eles precisavam fazer uma bandeira para a conquista do índio caiapó. Inclusive, eles falam, o índio caiapó que infesta todas as estradas. Quer dizer, infesta porque o território era deles, né? Agora, e na região de Caldas também foi encontrado esse material, pedras, machados, né? E segundo Reinaldo Pimenta, que é um grande historiador de Caldas, já falecido, ele escreveu a história do povoamento do Planalto da Pedra Branca, né, que é toda a região de Caldas. E aí ele diz que eram caiapós, mas existe também a teoria de que seriam cataguases, tá? Mas aí são dúvidas que seriam esclarecidas. Em São João da Boa Vista também foram encontrados vestígios indígenas. Na fazenda São Joaquim, inscrições rupestres. A gente vai ver o que é isso. Eu não sei. Perto da Vargem. O local exato eu não sei. E essas pinturas rupestres foram consideradas assim, bem diferentes do resto que foi encontrado no estado de São Paulo. Tá? É um painel em pinturas em vermelho, com cerca de 1,80 por 1,80. É bem grande o negócio. E elas representam a cena, figuras antropomorfas, zoomorfas, alguns objetos rituais. E a gente vai ver, essa é a pedra lá que está desenhada. Parece que tem, né, um homem ali, um cocar, tal, alguma lança. Tá? Então, isso encontrado na nossa região. A segunda presença foi dos africanos. A gente vai ver que na região de Caconde, por volta de 1700, havia vários quilombos. Calcula-se que até mais de 20. Por quê? Eles fugiam aqui do pessoal que estava indo pela estrada do Goiás, né? Acabavam fugindo, e também vinham lá de Minas, né? De Ouro Preto, Mariana, daqueles lados. E se concentraram aqui na região de Casa Branca. Então, o mais famoso lá foi o do Careca, e o quilombo das cabeceiras do Rio Pardo. E eles foram dizimados em 1757, destruíram, mataram todo mundo. E tem uma pesquisa muito interessante, uma tese, ela se chama Marjorie Prado Junqueira, ou Junqueira Prado, uma coisa assim, que ela fala sobre esses quilombos lá de Caconde. Então agora a gente vai chegar mais próximo aqui da gente, pegando lá o rio Sapucaí, que eles escreviam Sapucaí, né? Até o Jaguari Mirim, que tem alguns mapas que está como Jaguari Pequeno, que é verdade, né? Jaguari Pequeno.
Então, por quê? A procura por ouro, eles foram atrás de ouro lá em Mariana, Vila Rica, Ouro Preto. Depois acabou o ouro, começaram a descer procurando terras para primeiro gado, depois para plantar, né? Então eles desbravaram sertões, pularam tranqueiras, depois a gente vai ver o que são as tranqueiras, e penetraram nas áreas proibidas, surgindo então os pousos, capelas e cidades, tudo que tem por aí hoje. Tá? E para começar toda essa história, a gente tem que ver os bandeirantes. Né? Vamos lá ver, a primeira bandeira foi a de Fernão Dias Pais Leme para o sertão de Cataguases. Saíram lá de São Paulo, próximo a Jundiaí, né, ou Santana do Parnaíba, foram parar lá na região de Ouro Preto, Mariana, que era chamado o Sertão dos Cataguases. Tá? Essa foi a primeira bandeira. A segunda é a de Bartolomeu Bueno da Silva, o famoso Anhanguera, em 1682. Ele saindo lá também de Santana do Parnaíba, foi parar lá em Goiás, onde ele descobriu o ouro. Né? E junto com ele estava o filho de 12 anos, que mais tarde voltaria a fazer o mesmo caminho, né? Aí fixando realmente a estrada de Goiás. A gente vai ficar pulando, tá? De lá para cá, mas para ver como é que acabou chegando aqui na nossa região, o povoamento. Então aquela bandeira lá do Fernão Dias acabou descobrindo ouro na região de Vila Rica, Ouro Preto e Mariana. Em 1692 já tinha o povoado de Baipendi. Depois, aqui do lado de cá, ó, o rio Itupeva, não sei se vocês conhecem, próximo aqui a Aguaí, né? Ele sai daquela represinha que tem ali à esquerda, caminha um pouco abaixo da cidade. Então a referência é que essas duas famílias, Alves e Tangerino, se apossaram de terras na região do Itupeva. Dá para ver, eu estou sem o pointer, infelizmente não funcionou, mas está ali bem no meio, o rio Itupeva, depois o Jaguari Pequeno, depois segue Casa Branca e o destino de Goiás. O próximo. Aí seguindo lá para os lados de Minas, 1705, Ayuruoca, também um povoado, também por causa de ouro, foi descoberto o ouro lá. Seguindo, em 1710, pulando para cá de novo, né? Aí tinha o povoado de Nossa Senhora da Conceição, que viria a se tornar Mogi Guaçu. Porque o que acontecia? Os bandeirantes, eles não saíam assim a esmo, andando, sem rumo, sem nada. Já tinham algum conhecimento, ajuda de índios que conheciam os caminhos, né? Para poder... E eles tinham que ter pontos de parada, né? Todo dia a caminhada terminava por volta de 2 da tarde ou 3 no máximo. Aí eles tinham que descansar, e tinha que ter um lugar com água, alguma comida, né? Então tinha povoados. Então esse era o de Nossa Senhora da Conceição, de Mogi Guaçu, já em 1710. Aí continuando lá pelos lados de Minas, em 1711, Sabará, Mariana e Vila Rica. Aí foram descobrindo ouro para todo lado lá, né? A gente já conhece bem isso. Aí em 1718 é que teve a ereção da paróquia de Ayuruoca, que é a mais antiga do sul de Minas, bem antiga. Depois, em 1720, Carrancas. Em 1728, já voltamos para cá. O que aconteceu? O que o governo queria fazer, né, da capitania de São Paulo? Eles queriam fixar gente, pessoas, nas margens da estrada do Anhanguera, para facilitar cada vez mais o percurso, né, de novos grupos. Então, eles começaram a conceder sesmarias. Eram áreas assim, grandes, 6 léguas por 3, variava um pouco. E eles começaram a fornecer. A primeira, em 1728, Inácio Vieira Fajardo, na região do Itupeva, o rio ali, onde já tinha um pouso também, perto de Aguaí. Aí, em 1732, Mogi Guaçu já é elevada à freguesia. Né? Tudo vai se desenvolvendo, vai evoluindo, né? Lentamente, mas ia. Agora nós vamos ver, então, na região de São João, quais sesmarias foram concedidas pelo capitão Mor, né? Que era o governador da capitania de São Paulo. Então nós temos aí o rio Itupeva, né? Dá para ver bem, o Jaguari Pequeno, Olhos d'Água, depois vem Casa Branca, seguindo lá para Goiás. Então a primeira sesmaria é a Inácio Vieira Balso Fajardo, a gente já viu. Depois mais uma, que é do...
Então, na nossa região aqui foram concedidas várias sesmarias, né? A primeira, então, em 1728, perto ali do Itupeva, Inácio Vieira Barros Fajardo. Depois teve a em Olhos d'Água, João Antônio. Olhos d'Água é ali logo depois passando o Jaguari, um pouco antes de Casabranca, antes de Cocais, né? Depois teve mais uma, acho que em Olhos d'Água. Não, voltou na Barra do Itupeva, o Jerônimo Dias Barreto. A próxima, lá em Olhos d'Água, Inácio Rodrigues. Depois no Jaguari Mirim, Inácio Nunes. E depois Salvador, os irmãos Salvador e José Garcia Leal. Agora, o que acontecia com essas sesmarias? Eles pediam, o governo concedia, mas tinha um prazo para registrar, fazer a demarcação, e isso custava. Tinha que vir um juiz das sesmarias para fazer a medição, para conferir tudo, e custava. Então, eles não faziam, então acabavam perdendo, né? E a maioria queria mesmo o quê? Tá ali na margem da estrada, botar ali sua casinha, plantar alguma coisa, quando passassem os viandantes lá, né, que iam para Goiás, comprar alguma coisa, posar, entendeu? Uma forma de comércio, muito pequena. Agora vamos voltar mais para o próximo, que é a região de Poços de Caldas, Planalto de Caldas ali. Em 1759, o Veríssimo João de Carvalho, ele abriu o caminho de Ouro Fino a Cabo Verde. Eu esqueci de falar que Ouro Fino também já foi mais ou menos dessa época, aí, um pouco antes, 1720. Foi o Francisco Martins Lustosa. Ele descobriu as minas de ouro em Santana do Sapucaí, que hoje é Silvianópolis, e depois Ouro Fino. Tanto que a igreja de Ouro Fino é São Francisco, né? Ele que fundou Ouro Fino. Aí esse Veríssimo João de Carvalho fez uma fazenda lá perto de Santa Rita de Caldas hoje. O pessoal estava se movimentando, né? Buscando terras, queriam, né, criar o gado, ainda não era muita plantação. Aí ele funda Cabo Verde. O Veríssimo João de Carvalho era danado, né? Porque abriu uma picada de Ouro Fino até Cabo Verde. Por quê? Porque em Cabo Verde também foi descoberto o ouro, né? Agora, todo esse ouro aí era muito pouco. A gente vai ver depois, não foi muito pouco. Aí em 1765 descobriu-se o ouro lá em Caconde, nas cabeceiras do Rio Pardo. Tá? A próxima, aí o que acontece? Com a descoberta do ouro, o capitão Mor, né, o governador da capitania de São Paulo, falou, vamos ter que controlar isso aí, né? O povo não pode pegar o ouro e sair por aí, né? Então começou a montar os registros. Então na região do Itupeva foi montado o primeiro registro. E veio aí está o local, volta só um pouquinho, Neuza, depois a gente... o Jerônimo Dias Ribeiro veio então para tomar conta comandante desse registro. Ele já tinha estado em Santana do Sapucaí, então ele era um homem de confiança do governo, e ele ficou na região toda aqui mais de 40 anos. E foi um grande defensor das fronteiras, porque existia muita confusão, muito litígio, quem que era Minas, quem que era São Paulo. Minas queria chegar até aqui, até Mogi Guaçu. Eles achavam que era tudo deles. São Paulo, para lá de Poços de Caldas, tanto que Santana do Sapucaí, que é hoje Silvianópolis, o Jerônimo Dias Ribeiro era de São Paulo. Então ele foi designado para ser o comandante lá, né? Era tudo São Paulo. Então ficava isso, Minas queria vir para cá, São Paulo queria ir para lá. Então foi criado o registro do Itupeva justamente para controlar o ouro que saía de Caconde. Pode seguir? Aqui, não se sabe, né, onde ficava esse registro, mas o meu amigo aí, grande amigo, Valdenir Carbonara, que tem um livro muito bacana sobre a história de São João, mas eu estou vendo se ele edita, mas ele está reticente. O lugar onde ficava o pouso e o registro do Itupeva. O rio está aqui, né, pequeno o rio, e seria por aí, mais ou menos. Aí voltando lá para o lado de Cabo Verde, Caldas, né, Rio Verde, o capitão Antônio Gomes de Freitas, ele fundou uma fazenda ali no Rio Verde, em Caldas. Ele viria a ser o fundador da cidade de Caldas. Próximo. Bom, aí o Veríssimo João de Carvalho faz a tranqueira na Bacia das Antas, do alto do Rio Pardo. O que era a tranqueira? Essa região toda aqui da Serra, né, da Mantiqueira, era tudo árvores, né, mas eles abriam picadas. O pessoal queria passar com ouro, queria...
abriam picadas. Aí o que eles faziam? As tranqueiras. Eles iam lá na ponta da picada, era a árvore dos dois lados, e iam cortando uma árvore para cá, outra para cá, uma para cá, outra para cá. Aquilo emaranhava tudo, ninguém passava, né? Então era a tranqueira. Aí também, em 1778, o Inácio Preto de Moraes, ele desbrava o Campo das Caldas, que é hoje a atual região da Cascata ali. Esse Inácio Preto de Moraes, ele era também paulista, ele era de Mogi Guaçu. Você vê que então São Paulo chegava até lá em Poços de Caldas. Ele controlava ali. O próximo. Aí ele recebe do governo de São Paulo uma sesmaria naquela região, né? Que ocupa todo o atual município de Poços de Caldas. E ele fez ali uma fazenda, começou uma fazenda, ele cercou toda a água sulfurosa, que o gado gostava de ir lá tomar, porque tem um sal, né, que o gado gosta, e ele cercou tudo para evitar contaminar a água e tal, e começou a plantar ali. Então ele já estava estabelecido ali, nessa região de Poços de Caldas. Mas aí o que acontece? A eterna briga de divisa, né? O pessoal veio lá de Ouro Fino, o Alfério Joaquim de Freitas, e expulsou o Inácio Preto de Moraes. Mandou ele embora para Mogi Guaçu de novo. Então são vários conflitos que teve. Teve um também depois em Caconde, que veio o Capitão Mor lá de Minas, ele fez um giro enorme, aí, Tomás Rubim, se não me engano. Ele veio para demarcar o que era Minas. Fez um caminho enorme e tal, passou por aí. Junto dele parece que estava até o secretário que escrevia as atas, era o Tomás Antônio Gonzaga, que foi um dos inconfidentes, né? Só voltando um pouco, Neuza. Tá, ele foi expulso então, eu estava falando de Caconde. Em Caconde também. Aí, quando ele passou ali, ele expulsou todo mundo, todos os paulistas que estavam ali em Caconde. Mandou tudo para cá de volta. O próximo. Agora já está bem mais próximo, né? Na região de Poços de Caldas. O que os mineiros fizeram? Vamos botar uma guarda aqui também, né? A briga era essa. Então, em 1789 foi instalada essa guarda das Caldas, que é a região hoje é a Santa Rita do Quartel, né? Daí o nome, né? Então o governo de Minas instalou uma guarda ali, em 1789. O próximo. Aí já aparece então o Antônio Rabelo de Carvalho, que já tem descendentes aqui, vários eu acho, né? Ele se instala ali no Chapadão, que é o Campo das Caldas. Aí aparece a figura do padre Manuel Gonçalves Correia, que se estabelece nos Montes Alegres. Perto ali da cascata, onde é hoje a Mitsui, aquele depósito grande de café, e seguindo mais para o alto, em direção à Fazenda Fartura, para aqueles lados ali. Esse padre Manuel Gonçalves Correia, ele era primo dos Junqueiras, tá? Ele veio para cá, ele tinha, lógico, naquela época, qual padre que não tinha uma mulher e filhos, né? Ele tinha bastante, deixou muita descendência. Então ele se estabeleceu ali e criou uma... Pode seguir? Bom, antes disso, vamos voltar para lá. Aí aparece os Franco, família Franco, famosa aqui no sul de Minas. Não, pode ser lá mesmo. O Manuel Inácio Franco, ele se estabelece no Tripuí, né, próximo a Caldas, tá? Vamos seguindo. Aí já aparecem os Dutras. Nessa região que eu falei aqui do padre ali, em Poços de Caldas, na Cascata, lá estavam também o José Dutra e o João Francisco Dutra. Eles tinham terras lá. E por que a gente sabe isso? Porque o padre Manuel Gonçalves Correia fazia os batismos ali e registrava em Ouro Fino. Então eu li todos os batismos que ele fez. Olha, em acho que uns 8 anos ele fez mais de 200 batismos ali. Casamento eu não achei nenhum. Talvez porque precisasse de documentação, mais complicado, né? E enterro. A gente vai ver que ele construiu ali um cemitério também. Então esses Dutra, eu não sei o parentesco entre eles. Está aí uma incógnita, nós estamos tentando descobrir. Eram parentes, porque um batizava o filho do outro, entendeu? Então, eles estavam sempre juntos, a parentela, né? Eles andavam juntos. O próximo, aí a gente vai ver
O padre Manuel, então, ele consegue permissão do bispo de São Paulo para construir uma ermida, Nossa Senhora do Carmo, que ele era muito dedicado a ela. E também um cemitério. Quer dizer, já tinha tudo para se formar uma vila, né? A capela e o cemitério. Já tentamos várias vezes, antes também, é na Cascata. Já perguntei para moradores antigos lá, sabia que tinha uns... inclusive o padre Junqueira, que a gente vai ver depois, chegando, com certeza ele foi enterrado ali, né? Mas não se sabe onde que era, infelizmente, né? Então tá, aí ele está lá estabelecido, a ermida, então já tinha tudo para uma vida, né, social ali, registrar, morrer, né, enterrar, estava lá. Tá? E já tinha bastante gente morando. E lembrando também que tinha um quartel ali, né? Então tinha bastante guardas, soldados, oficiais, né? Aí o que acontece? Este José Dutra, que estava lá no Campo das Caldas, ele vem para São João. São João, né? Na época não tinha nada aqui, né? Era campo ali. Eu achei um recenseamento dele em 1798. O pessoal de Mogi Guaçu vinha fazer recenseamentos, fazia toda Mogi Guaçu, tudo isso aqui era Mogi Guaçu, né? Aguaí, São João, Vargem, Casa Branca, ia até lá para... Então ele foi recenseado ali, tá? Vamos ver então. E aí a gente começa a conhecer os primeiros escravizados da região, que pelo menos registrado, que tem registro, né? Ele tinha 2 escravos, o João, de 30 anos, e o Manuel. O próximo, outro recenseamento em 1799, né? Aí ele já tinha engenho e estava produzindo açúcar. Só que nesse recenseamento ele não cita escravos. Interessante. E o cara, para ter engenho na época, tinha que ter escravo, ele não conseguia, né? Mesmo ele tinha vários filhos, mas... talvez ainda fosse uma coisa pequena. Agora, em 1807, acontece outro conflito de divisas. Os soldados lá da Guarda das Caldas resolveram descer para o lado aqui do Jaguari. A gente calcula que seja ali, próximo a Santo Antônio do Jardim, né? Foi ali. Isso, foi o famoso incidente de Santa Maria Madalena, em que o Pimenta até comenta, houve, violenta troca de palavrões. Que tiro mesmo não saiu nenhum. Mas o pessoal veio de Mogi Guaçu, os paulistas, e expulsaram eles. Eles já tinham construído uma choupana lá, de sapé, né, para começar a fazer um quartel. Eles queriam vir para cá. Aí o pessoal de Mogi Guaçu, não, vai para lá. Acho que foi a primeira vez que nós ganhamos aqui, hein, os paulistas. Que até então os mineiros que estavam mandando o pessoal de volta. Pode seguir. Aí o que acontece, né? Em 1810 morre o padre Manuel Gonçalves Correia. Eu acho, quase que Caldas não teria crescido se o padre vivesse mais algum tempo. Porque ele já tinha ali uma estrutura grande, bastante família morando, né, em volta. Mas com a morte dele, eu acho que tudo, né? E aí começou o desenvolvimento mais para o lado de Caldas, porque lá foi construída uma capela. Eu comentei antes, né, que a capela mais próxima que tinha era ou Cabo Verde ou Ouro Fino, quer dizer, muito longe. Mesmo assim o pessoal ia, né? Às vezes eu fico imaginando, naquela época, você pegar uma criança, sair para batizar, né? Lá em Ouro Fino, de cavalo e de, né? Uma epopeia, uma aventura. Bom, ele morreu, então foi enterrado lá na ermida, que ninguém sabe onde está. O próximo. Aí começa as posses também, né? O Antônio Martiniano de Oliveira, que se apossou do óleo, né? E uma filha dele, a Rita Maria de Jesus, eu estou olhando muito para ele porque eu não conhecia o Márcio Latarini, conhecia muito de conversa, eu já sabia muita referência dele, e que ele é um estudioso lá da história de Santo Antônio do Jardim. Então a filha do Antônio Martiniano de Oliveira, a Rita Maria de Jesus, né, doou terras para construir Santo Antônio do Jardim. É a fazenda do óleo, né, que ele fundou ali. Vamos seguir. E também essa fazenda do óleo, depois já até 1910 ainda estavam discutindo se lá era São Paulo ou Minas. A Câmara de São João versus Câmara de Caldas. Por quê? Eles queriam os impostos, né? Queria pagar um imposto para lá, um imposto para cá, cada um queria para si o negócio. E foi essa discussão muito tempo, e que só terminou mesmo em 37, né, que foi feita as divisas, aí fizeram aquele obelisco lá na Cascata,
fixando as divisas. Olha o tempo que durou essa contenda aí. Aí o Antônio Gomes de Freitas, né, que a gente viu que ele tinha uma fazenda lá em Caldas, ele constrói uma capela em 1811. O padre morreu em 10, ele já, 11 eu vou fazer uma capela aqui que o povo vem para cá. Né? E foi o que ele fez. A Nossa Senhora do Patrocínio do Rio Verde, que é a padroeira de Caldas. O próximo. Vamos voltar aqui então para o nosso lado. Em 1812, né, a gente já viu que o José Garcia Leal e seu irmão Salvador, eles receberam a Sesmaria. A Sesmaria deles, inclusive eu estou terminando a transcrição dos autos de medição e demarcação dessa Sesmaria. Dificílimo de ler, porque é aquela letra horrível, o material já está todo carcomido, né, furado de traças, mas aí ele pediu a medição. É interessante todo o processo de medição, né? Vinha lá, como eu comentei antes, o juiz de Sesmaria, vinha o piloto. Até eu descobri que piloto era o agrimensor, ele vinha para fazer a medida e tinha também o fiscal da agulha. A agulha era a bússola. Então, e outro o fiscal da corda, porque ele tinha que estender as cordas e medir. Um negócio bacana de ler, assim, muito interessante. Esses dois irmãos, não sei se vocês já ouviram falar de Januário Garcia Leal, o famoso Sete Orelhas. Ele era irmão dos Sete Orelhas, né? Que vingou a morte de um irmão, né? Acho que é o João, cortando a orelha dos 7 assassinos e salgando as orelhas e colocando numa fiada. Até enquanto não completou as 7, ele não descansou. Era irmão do José. E eles estavam aqui, eles eram mineiros, tá? Mas estavam em Mojimirim. Então você vê que muito mineiro vindo para cá, pouco paulista, na verdade, que se fixou. Vamos seguindo. Aí começa um episódio interessante, mas também que não deu em nada. Em 1813, Dom João VI já estava aqui no Brasil, porque em 1808 a família imperial veio para cá, né, fugindo de Napoleão, e Dom João VI queria criar povoados. A intenção era povoar o Brasil, eles precisavam, né, para explorar, para ter riqueza, para plantar e tal. Então ele resolveu trazer açorianos para essa região de Casa Branca. Aí ele, no próximo a gente já vai ver, em 1814, Dom João VI assina um alvará criando a freguesia de Casa Branca, que é um processo diferente das outras cidades, que começa com capela, povoado, vila, depois freguesia, né? Lá ele já canetou, não, aqui é freguesia, para receber os patrícios deles, né, os açorianos. Só que essa experiência não deu certo, escolheram mal o terreno, tinha árvores, eles ganhavam até que vinham bem munidos, ganhavam um cavalo, uma vaca, tinha ferramentas, sementes, machado, mas o que 20 famílias ia fazer numa mata? Não conseguiram, né? Cerrado também, né? Não dava nada. Então essa experiência não deu certo e eles acabaram se espalhando. Inclusive teve alguns que foram até o Rio, foram lá e falaram para o Dom João VI, que negócio que você deu para nós lá não serve. Aí ele mandou eles para a área perto de Santos. E uns parece até que foram para o sul também, que já tinha uma grande imigração açoriana lá, né, em Santa Catarina. Tem muitos açorianos lá, já era mais antigo. Mas já era mais antigo. Mas alguns desses aqui de Casa Branca foram para lá também. Então ele criou Casa Branca. Aí o que acontece? O José Dutra, que estava aqui onde é o Campo Triste, ele morreu, a gente não tem ainda o óbito dele, mas antes de 1807 ele já tinha morrido. Porque quando acontece aquele incidente que os guardas lá de Mineiro entraram aqui, em São Paulo, eles falam, a tantas léguas da fazenda do finado Dutra, né? Foi. Mas o padre Junqueira, né? Manuel Diogo Correia? Não, mas lá em cima, né? Lá em cima. Tem essa frase lá que dá o que pensar, realmente. Isso. Para o guarda-amor. Aí aparece em 1817 o guarda-amor José Antônio Dias de Oliveira, ele era português, casado com a dona Ana Maria Franco, da família Franco.
ele compra essas terras da viúva e dos herdeiros. Aí tem a teoria, né, de um livro de história de São João, que ele seria o criador de São João, né? Eu não coaduno com essa teoria não, porque já tinha gente antes. Só o fato dele chegar aqui não quer dizer que ele fundou nada, né? Então já tinha o Dutra aí, também não era o fundador, era um primeiro morador, só isso. Aí lá na região de Poços começa a concessão de sesmarias. 1819, 20 já estava um pouco tarde para conseguir sesmaria, já não estava mais em moda, vamos dizer, né? Mas os irmãos Junqueira, o José Bernardes da Costa, o Joaquim Bernardes, o João Cândido e o Gabriel Flávio, todos eram irmãos. E o Manuel Rodrigues da Costa. Manuel Rodrigues da Costa, ele descobriu ouro ali no Selado, perto de Poços de Caldas. Que o Loretti até descobriu onde seria a casa dele, né? O caminho. Também deu origem a várias famílias daqui de São João. Aí eu sublinhei ali o Joaquim Bernardes porque ele comprou a parte dos irmãos e ficou só ele ali na região de Poços de Caldas. Aí aparece o padre Francisco Antônio Junqueira, que era tio daqueles irmãos, primo do padre Correia, né, que já tinha morrido. E ele recebe uma sesmaria ali também, e nas terras que eram do padre, algumas, porque outras já estavam com os Dutra. E aí tem teorias que a sesmaria dele vinha até aqui em São João. Não era impossível, né? Pelo tamanho que eram as sesmarias, 6 léguas dá 36 quilômetros, quase 40 quilômetros, muito pouco. Ele no máximo chegava até ali na cascata, onde realmente os descendentes do padre Junqueira, que também teve filhos, eles têm ali a fazenda dos Oliveiras, né, a Pratinha. Então aparece o padre Antônio Junqueira, Francisco Antônio Junqueira, que os livros antigos de São João diz o padre João Junqueira, que também nunca existiu. Então essas lacunas, essas falinhas a gente vai descobrindo, né, e vai tentando clarear toda esse emaranhado aí. O próximo. Aí já aparecem os Andrade, Tomás José de Andrade, ele compra terras lá no Campo das Caldas, também perto ali do padre, né? E compra muita coisa dos Dutra, que tinham ficado lá. E ele já era casado com a Junqueira, daqueles irmãos que ganharam sesmaria lá. Você vê que vai tudo chegando, né? Todo mundo. Próximo. Aqui, já para ir finalizando, que está estendendo demais, a gente tem então as famílias, mais ou menos na região, né, que foram as pioneiras. O Garcia da Costa, como eu falei, o Manuel, que descobriu o ouro lá, os Andrade ali na Fartura, os Junqueira, Rabeiro de Carvalho, os Oliveira. O Oliveira veio para cá, o Joaquim José o Velho, e casou com uma filha do padre, né? Aqui na região de cá, os Garcia Leal, como eu falei, tinham ganhado a sesmaria. Também teve muito entrelaçamento com os Dutra e tal. Em 1820 chegam os Valim, que era um casal só, o Joaquim Gonçalves Valim. Só que ele teve, não me lembro, 10 ou 12 filhos. Cada filho teve 10 ou 12. Então, deu a valinzada toda aí. Tem Valim até hoje para todo lado. Os Dutra ficaram ali, né? Oliveira Guardamor, aí começaram os entrelaçamentos, que a gente vai tentar ver na próxima. O Zé Dutra, né, entrelaçou com o Valim, filhos casaram com os filhos e tal. O Joaquim José Ferreira, que é outro que aparece também nessa época lá em Poços de Caldas, também é uma genealogia complicadíssima de fazer, porque é muito parecido os nomes, é Joaquim José Ferreira, José Joaquim Ferreira, é muito complicado. Mas a gente vai tentando. O José Garcia Leal casou uma filha com o filho do Guardamor. Também casaram com os Valim, Junqueira, apareceram os Melo, de novo os Garcia Leal, né? O Tomás José de Andrade, ali eles casaram tudo entre eles, Junqueira, Vilela, apareceram aí os Vilela, os Costas e os Oliveira, como eu falei do Joaquim José. E mais tem entrelaçamentos, tá? Depois aparecem os Mafra, em 1837, os Melo, e por aí vai. Aí eu até parei de entrelaçar, porque não dava mais, era uma teia de aranha aí que não tem mais jeito. Então, só para citar alguns nomes que tem até hoje em São João, esses sobrenomes, né? Em 37, o José Borges de Carvalho, né? Tivemos aí o prefeito, que é dessa família. Tiveram a família Nascimento, que era Nascimento Pinto, depois
cortaram, ficou só Nascimento. Aí apareceram os Rocha, depois em 40 os Tavares Coimbra, que foram muito importantes na história de São João, né? Um deles era, a gente chamava banqueiro na época, né? Mas ele emprestava dinheiro, agiota, e era muito rico. Mas colaborou muito com a cidade. Depois chegaram os Malheiros, em 43, Cabral de Vasconcelos, que também se entrelaçaram ali, né? Eles só casavam entre eles, Malheiro e Vasconcelos. É impressionante como casava primo com prima. Depois os Borges da Costa, que tem muitos Borges até hoje que são descendentes dele. Aí aparece o Lourenço Felipe Vestinho. Ele era filho do cônsul da Noruega no Brasil, que foi se estabelecer lá em Caldas. E ele morreu e o filho ainda era menor, deixou um sobrinho dele, o Augusto Vestim, que cuidou dele. E ele veio a casar com uma irmã do Joaquim José, a Amélia. Aí aparecem os Brandão, depois em 57, Pires de Aguiar, Godoy, Dias de Carvalho, tudo famílias que tem até hoje, né, na cidade. E por aí vai. O Diniz, no Barra Alegre. Aí aparecem os Azevedos, já são bem tardios, né, os Azevedos, não são assim bem, né, 1867. O Zé Procópio, os Lima, que se estabeleceram lá perto do Óleo também, tem a Serra dos Lima, lá para aqueles lados. Os Rezende, aí em 77 começam as imigrações. A alemã e sueca foi a primeira. Depois aparece o Zé Procópio de Andrade, que era, na verdade, ele era Azevedo, né? Trocou o nome. Noronha, aí em 95 a imigração italiana, que é um assunto que dá mais uns 3, 4 livros, se for falar. Em 1900, sírio-libanês, né? Os sírios libaneses já não eram de trabalhar em lavoura, nada, eles eram comerciantes, como acontece, né? Então mascateavam aí pelas vilas, pelas roças, vendendo panos e tal. Aí em 1900 a imigração espanhola e em 1910 a portuguesa. Quer dizer, os portugueses sempre estiveram aqui, né? Mas como imigração, volume mesmo, já é a época de 1910. E já acabou. Obrigado.